Oi, vamos falar agora das lesões sólidas e císticas. Começando então com as lesões sólidas. A primeira que a gente vai ver é o dermatofibroma, que é um tumor fibroso que pode surgir por processo reacional. Geralmente é uma lesão mais eritematosa ou mais marrom, é indolor e tem o sinal de Fitzpatrick, que a gente já vai ver. E ela é uma lesão localizada na derme. Então, aqui é a lesão clínica, então geralmente mais avermelhada, um pouquinho mais para o marrom. Esse é o sinal de Fitzpatrick, então você vai comprimir a lesão dos dois lados e ela vai fazer essa cova na região central, essa covinha, então o sinal de Fitzpatrick nos ajuda muito já a desconfiar do dermatofibroma. E pela imagem, o que nós vamos ver é um nódulo dérmico, hipoecogênico, aqui então restrito à derme, em geral não tem fluxo ao Doppler, então é isso que a gente vai ver no exame. Tem uma variação dele que é uma variação maligna, que é o dermatofibrosarcoma protuberans. Então, o que que a gente tem que ficar atento? Quando esse dermatofibroma ele está mais irregular, ele começa a crescer, essa paciente já tinha retirado o dermatofibroma e no local começou a crescer uma lesão novamente. Então, nesses casos de crescimento rápido, uma lesão com contornos um pouco irregulares, ela é mais firme, mais aderida profundamente, ou uma recidiva num lugar onde ela já tirou o que teoricamente seria um dermatofibroma, nos faz pensar mais no dermatofibrosarcoma. Pela imagem, então ele já é geralmente mais restrito à derme, mas ele pode ser mais profundo por invasão ali do subcutâneo já. É uma lesão mais irregular, de contornos mais mal definidos e com fluxo ao Doppler. A outra lesão que a gente vai ver é o lipoma, então esse é o nosso carro-chefe do dia a dia das lesões sólidas, é o tumor mais comum de partes moles, ele é um abaulamento, um nódulo geralmente amolecido, com consistência de gordura mesmo, e a gente tem alguns tipos histológicos diferentes, um lipoma convencional, o fibrolipoma, o angiolipoma. Pela imagem a gente consegue ter uma certa correlação com esses achados histológicos. Então, o lipoma ele vai ser um nódulo com a ecogenicidade igual ao do subcutâneo. Então, aqui a gente observa a lesão, o subcutâneo, essa área mais hipoecogênica, a gente vê que o lipoma tem a mesma ecogenicidade, o que vai nos ajudar a diferenciar ele, às vezes, da gordura, principalmente nesses lipomas que são muito isoecogênicos, ou seja, que a ecogenicidade é exatamente igual à do subcutâneo. E essas são essas traves internas que no subcutâneo a gente tem essas traves mais oblíquas e aqui dentro do lipoma essas traves são pouco mais horizontalizadas. E a gente vai estar palpando a lesão, então a gente consegue saber que estamos ali em cima da lesão, então a importância também de não comprimir, colocar bastante gel e sem compressão, para que a gente defina que o que está fazendo aquele abaulamento, essa lesão embaixo, é aqui um lipoma, né? Além disso, nós conseguimos dar as características, então, as dimensões da lesão, a profundidade, nesse caso, a distância com algumas estruturas mais nobres, nesse caso aqui com a safena magna, essa distância, mas pode ser uma artéria, pode ser um nervo. Então, tudo que você der de informação, de proximidade dessa lesão, é importante para o médico na hora que ele for retirar essa lesão, para ele saber se vai ser mais fácil, mais difícil e se programar melhor para a retirada. O lipoma ele pode estar em qualquer camada da pele, então ele pode ser intradérmico, subcutâneo, interfacial, subfacial, intramuscular. Então, isso também é importante, porque muitas vezes a gente vê a pálpebra lá, o médico já desconfia que é um lipoma. Você faz o exame e dá que é um lipoma, mas ele vai entrar e não acha a lesão. Por que que isso acontece? Porque às vezes a lesão não é no subcutâneo, como nesse caso. Então aqui identificamos aqui a derme, o subcutâneo, a fáscia muscular e o músculo, e olha como essa fáscia ela se divide por cima e por baixo dessa lesão, que é o lipoma. Então esse lipoma ele é um lipoma interfacial. Se o médico entrar para tirar esse lipoma, abrir aqui a pele, ele vai chegar no subcutâneo e ele não vai ver essa lesão. Por quê? Porque ela está mais profunda. Então ele tem que saber que ela está por baixo dessa fáscia, que ele vai ter que abrir essa fáscia para conseguir retirar essa lesão. E muitas vezes é uma lesão mais difícil de tirar, porque ela está mais aderida. Sempre lembrar também do lipoma subgaleal, então região frontal, couro cabeludo, sempre que for um lipoma,
prestar bem atenção se não é um lipoma subgaleal, porque esse lipoma ele passa por baixo da galha musculoponeurótica, então aqui o subcutâneo praticamente que não existe, né? Porque é uma região que a gente não tem muito subcutâneo. Aqui é a estrutura óssea e aqui nós vemos o lipoma, então ele é uma estrutura aqui mais profunda, quase praticamente grudada com o osso, né? Tem esse aspecto mais convexo, né, aqui, e a gente vê o músculo, aqui a galha musculoponerótica passando por cima. Então, esse também é um que na hora que o cirurgião vai abrir, ele precisa saber que está por baixo do músculo. Já vi acontecer casos que a pessoa está palpando a lesão, então ela sabe, faz um exame, diz que é um lipoma, mas não diz que é subgaleal, então ela abre, vê aquele subcutâneo e tira. Porque, não estou vendo, mas estou palpando aqui. E tira o subcutâneo do paciente. E o que acontece depois? A lesão não saiu. Então fica lá essa lesão e você tirou o subcutâneo. Quando tirar essa lesão novamente, que for tirar realmente a lesão, o paciente vai ficar com um buraco ali, porque anteriormente ele tirou esse subcutâneo. E eu já vi isso acontecer pelo menos umas 3 vezes. De paciente que foi operar e não retirou a lesão porque o médico não sabia que era um lipoma subgaleal. Então, sempre importante dar essa informação no laudo. No raio-x a gente não vai conseguir ver, mas pela tomografia a gente consegue. Então, aqui bem a densidade de gordura, né? E a gente vê aqui o músculo, a galha musculoponeurótica passando superficial essa lesão. Então, é uma lesão subgaleal. Aqui mais um exemplo. Então, geralmente ele tem essas traves mais horizontalizadas aqui. Nesse caso, então, o paciente tinha um pouco mais subcutâneo, mas também é uma lesão que a gente observa que é profundamente, que é o músculo, que nesse caso está bem fininho aqui, mas ela é uma lesão mais profunda. Também é um lipoma subgaleal. Nesse caso, era na região temporal, inclusive a gente via que ele era profundo aqui à artéria temporal superficial. Então, olha o perigo de abrir aqui para tirar essa lesão, que vai estar passando essa artéria anteriormente à lesão. Então, pela histologia aqui, nós temos o lipoma convencional, então são esses lóbulos de gordura que vai ver na patologia, e nesses casos, que é o lipoma que a gente chama de lipoma convencional, muitas vezes a patologista não consegue ver uma cápsula, porque ele é como se fosse um subcutâneo. Se você não avisar que era um nódulo que você palpava, tirou e mandou para ela também não sabe se aquilo é um subcutâneo normal ou é um lipoma. Ela sabe que é um lipoma porque você tirou uma lesão nodular e mandou e é só lóbulos de gordura. E esse, para a gente, é o mais difícil de ver também na imagem. Então, por quê? Porque ele é muito isoecogênico. Então, você está palpando, está vendo que tem a lesão, mas ele é praticamente igual ao subcutâneo. Muitas vezes você não consegue definir exatamente o tamanho dele, porque você não vê parede, você não vê aquela cápsula em volta. Então, esses são os lipomas mais difíceis da gente avaliar. Já o fibrolipoma, ele tem uma quantidade maior de tecido fibroso em volta desses lóbulos de gordura. Geralmente é aquele lipoma que ele é mais hipoecogênico, ele é iso para hipo, ele tem mais traves ecogênicas no seu interior, então ele parece uma lesão um pouco mais firme. Muitas vezes, inclusive, ele é interfacial, subfacial, e por isso ele se torna até quando você palpa essa lesão, ela é um pouco mais firme do que um lipoma que está bem ali no subcutâneo, que tem bem aquela consistência amolecida. O fibrolipoma, às vezes, ele pode ser um pouquinho mais firme, digamos assim. E o angiolipoma, que tem uma quantidade maior de vasos sanguíneos, embora ele tenha essa quantidade maior, em geral, no ultrassom a gente não vai ver ele vascularizado, então isso é um achado da patologia, mas ele é, em geral, mais ecogênico. Então, ele é aquele lipoma mais branquinho, mais hiperecogênico, e muitas vezes ele até é múltiplo e pode ser doloroso. Ele faz parte das lesões dolorosas da pele. Então, o angiolipoma é uma dessas lesões que o paciente pode palpar e sentir dor nessas lesões. Então, para diferenciar o fibrolipoma do angiolipoma, então o fibrolipoma em geral é iso ou hipo, ecogênico, não tem vascularização Doppler e é de maiores dimensões e indolores. Já o angiolipoma, ele é mais branquinho, então mais hiperecogênico, pode ter vascularização, mas também não é comum a gente ver, mas teoricamente poderia ter um pouco de vascularização. As dimensões são menores, mas geralmente podem até ser múltiplos e são mais dolorosos.
Claro que muitas vezes a gente não vai fazer essa diferenciação, isso que é uma diferenciação anatomopatológica. Pode te sugerir mais o fibrolipoma ou angiolipoma, mas o diagnóstico final é sempre histológico. Então, você vai colocar como uma lesão de natureza lipomatosa. Se você tem mais certeza que é um ou outro ali que te acha, você pode colocar em parênteses, provável angiolipoma, provável fibrolipoma, mas o que importa é saber que é uma lesão de natureza lipomatosa que tem esses aspectos muito distintos. Ou ele é bem difícil de ver ecogênico, ou ele é um pouco mais hipoecogênico, ou ele é mais hiperecogênico. E, na verdade, todos são lesões de natureza lipomatosa. Então, sempre lembrar do lipoma, né? E dar o máximo de informações que você puder para o médico que vai retirar essa lesão. Então, sempre lembrar da localização, que é essencial. Se é realmente subcutâneo, prestar atenção se não é interfacial, subfacial, se não é intramuscular. E casos muito, antes da gente ir para o próximo, só casos de lipomas muito grandes, com crescimento rápido, muito vascularizados, lipomas em localizações mais atípicas, como dentro do músculo, por exemplo, ficou na dúvida, sugere uma ressonância, porque tem o risco de ser um liposarcoma. Então, o que que a gente pensa num liposarcoma? O que que vai fazer a gente pensar nisso? Ele ser grande, ele crescer rápido, ele ser mal delimitado, ele ser muito vascularizado, e ele está numa localização mais atípica. Então, sempre que tiver dúvida, sugere um estudo por ressonância magnética nesses casos que vale a pena. E a gente fala grande, em geral, é maior do que 3 centímetros. Mas vai muito também pelo esse crescimento. O paciente, às vezes, tinha uma lesão que cresceu muito rápido, ou ele nem sentia a lesão e, de repente, ele está palpando um nódulo super grande, ou seja, foi um crescimento rápido. Então, nesses casos, fica bem atento. O pilomatricoma é um tumor derivado da matriz pilosa. Geralmente são nódulos únicos ou múltiplos, mas podem ser múltiplos. Ele é mais cor da pele, às vezes um pouquinho mais avermelhado ou até azulado. É mais comum em cabeça, pescoço e extremidades. E são nódulos dérmicos, mas pode acabar indo para a hipoderme também. E tem focos de cálcio de vermelho. Então, aqui uma criança, essa lesão na face, então, o que a gente observa, mais avermelhada, é uma lesão térmica, com esses focos hiperecogênicos, cálcicos de vermelho e com vascularização. Então, a gente vai pensar no pilomatricoma. Em criança, que ele é comum em criança, na face, lembrar também de granuloma acético, que é uma lesão que geralmente ele aparece e desaparece, e a diferença do pilomatricoma é que ele é uma lesão mais, ele não é sólida, né? Então ele é como se fosse uma coleção, digamos assim, de líquido sem fluxo ao Doppler e que poderia ser um diagnóstico diferencial do pilomatricoma em crianças. Mas aqui a gente está vendo agora o pilomatricoma, então lembrar do nódulo sólido, térmico e que muitas vezes a gente vai ver um pouco de vascularização. E ele pode, com o passar do tempo, calcificar literalmente. Então a gente vê aqueles focos de calcificação numa fase mais inicial, mas depois ele pode, essas calcificações podem aumentar e ele fica bem calcificado, que a gente vê uma sombra intensa aqui no local. Outra lesão que a gente vai ter aqui é um endometrioma, então sempre lembrar ali na parede abdominal, principalmente, que tem relação com o período menstrual, essa lesão ser dolorosa, crescer, e que a gente vê essa imagem mais irregular, hipoecogênica, de contornos lobulados irregulares, e junto ali, aqui no caso, da região mais da fáscia muscular, tá? No subcutâneo mais profundo aqui no caso. Lembrar também das paniculites, então, que a gente consegue diferenciar pelo ultrassom, a paniculite septal, que é como se fosse esse espessamento mais do septo, entre os lóbulos de gordura, e a paniculite lobular, que é um aumento da ecogenicidade desse subcutâneo, com esse aspecto um pouco mais homogêneo. Então, isso é importante a gente diferenciar a paniculite septal de lobular, porque as causas são distintas, né? Então, faz o médico que pediu o exame pensar em doenças diferentes, quando é uma paniculite septal, uma paniculite lobular, uma paniculite mista, que seriam os dois casos. A fasciite nodular é outra lesão, então, que é uma doença fibroproliferativa benigna, geralmente tem história de trauma ali em 10 a 15% das pessoas, e é um nódulo
ou massa de crescimento rápido, rápido, doloroso e na face volar do antebraço de adultos jovens. Então, pensar nesses casos. Então, ela é uma lesão hipoecogênica, mais irregular, então profunda, porque ela está junto da face, e sempre lembrar dessa lesão como pós-trauma em paciente jovem no antebraço face volar. A fibromatose também é uma doença fibroproliferativa benigna, que vai estar, então, também ali junto da face aqui, né? Então, a fibromatose na região palmar e plantar, que a gente vai ver. Então, essa lesão também hipoecogênica em íntimo contato com a face. O neurofibroma, que é um tumor benigno da bainha neural, ele pode ser localizado, difuso ou plexiforme, e a apresentação depende da forma, mas eles estão sempre centrais ao nervo, né? E a forma plexiforme é patognomônica da neurofibromatose tipo 1, que são então nódulos hipoecogênicos que seguem os feixes neurais, que é aquele aspecto de colar de pontas. Então, aqui um neurofibroma, então, é uma lesão sólida que no central a bainha do nervo, né, que a gente vê ali, e aqui no caso esse aspecto de colar de contas, que vai seguindo o trajeto do nervo. Então, aqui várias lesões. O elastofibroma, que é um tumor benigno fibroelástico e raro, então sempre lembrar dele na região infraescapular, que é entre a escápula e a parede torácica, e ele é uma lesão profunda, então muitas vezes vem como suspeita de lipoma, mas nesse caso ele é uma lesão profunda aos músculos serrátil e latíssimo dorsal. É uma lesão em geral mais heterogênea, é circunscrita, tem aspecto fasciculado, e que corresponde então ao tecido fibroelástico, fibroblástico e adiposo. Então aqui um elastofibroma, então uma lesão mais profunda, aqui profunda ao músculo, e sempre nessa região mais escapular inferior, sempre lembrar dele. Então, as principais lesões sólidas que a gente vê no rosto e pescoço de criança, lembrado pelo matricoma, região escapular, elastofibroma, antebraço, lembrar de fascite nodular, mãos e pés, fibromatose, e o lipoma em qualquer região do corpo, né? Que é o que pode aparecer. Vamos agora para as lesões císticas. Então, o cisto triquilemal é uma bainha, vem da bainha externa do folículo piloso, tem conteúdo de queratina. É mais comum no couro cabeludo, mas nem sempre, e pode estar associada à alopécia em volta da lesão. Então, eles são cistos mais anecoicos, que têm ecos ou debris e podem, inclusive, ter calcificações. Então, aqui o cisto triquilemal, aspecto clínico. Na imagem que a gente vê, essa imagem mais cística, aqui com calcificação, aqui no couro cabeludo, né? É comum a gente ver a área de alopecia em volta da lesão, mas é uma lesão que aqui em geral ocupa aqui derme, subcutâneo, e pode ser um diagnóstico diferencial de pilomatricoma, porque se a gente lembrar, o pilomatricoma também tem essas calcificações. O pilomatricoma é sólido, então, e a gente pode ver fluxo ao Doppler, mas se a gente não vê fluxo e ficar na dúvida, principalmente de couro cabeludo, que poderia ter as duas coisas, às vezes pode dar essa dúvida mesmo, se é um cisto triquilemal ou um pilomatricoma, e não está errado você deixar as duas possibilidades. Mas, em geral, a gente até consegue diferenciar, porque o pilomatricoma tem aquele aspecto mais sólido, com um pouco de fluxo e é mais hipoecogênico, e o cisto triquilemal é mais aspecto cístico mesmo, com reforço posterior, e a gente acaba, a maior parte das vezes a gente acaba diferenciando eles, mas só fica aí a dica que às vezes pode dar dúvida. O cisto dermoide são remanescentes de tecidos cutâneos e sempre lembrar em linha de fechamento de sutura, nódulo único, amolecido, endurecido e é presente ao nascimento, mas nem sempre a pessoa percebe, porque às vezes ele é pequenininho quando nasce, então a pessoa às vezes percebe um pouquinho mais tarde, mas ele está lá desde o nascimento. É uma lesão anecoico e hipoecoica, ela também é de localização profunda, subfacial, submuscular, e pode apresentar fragmentos de hastes pilosas dentro e remodelar osso. Ela é uma lesão de crescimento lento. Então, conforme ela vai crescendo, pode fazer um remodelamento desse osso. Então, aqui um exemplo, um paciente
com essa lesão, então desse aspecto mais cístico, aqui até com nível líquido, a gente observa que ela é profunda, que é o músculo, então a localização mais típica é aqui na cauda da sobrancelha, é a lesão ali, a primeira coisa que a gente tem que pensar é cistodermoide. Então, aqui, né, um exemplo de como a gente faz o laudo, coloca ali as estruturas, a musculatura, para mostrar que é profunda ela. Aqui também passava bem perto o ramo frontal da artéria temporal, passava superficialmente. E profundamente aqui a gente observa o remodelamento ósseo, então o osso aqui sendo remodelado. E aqui também tinha o ramo arterial da artéria temporal profunda, que também passava bem junto desse osso na região posterior. Aqui mais um exemplo, uma criança, então a gente lembra sempre na cauda da sobrancelha, mas lembrar que ele pode ser nas linhas de fechamento de sutura, então pode ter em outros locais, como aqui no caso era nessa região mais medial, é um pouco mais difícil a gente encontrar essa localização, mas pode ser. Então aqui também observamos ó, o músculo orbicular, aqui a criança, né, um músculo bem fininho, profundamente ao músculo, e olha como também já começa a ter um remodelamento ósseo. E essa criança também tinha um cisto dermoide aqui na região do nariz, então era uma lesão pequena aqui externamente, mas por dentro a gente via que essa lesão era maior, então ela passava aqui junto do dorso ósseo também, remodelando esse osso. Aqui é o dorso cartilaginoso, na verdade, nessa região aqui, e ela meio que entrava profundo aqui entre o dorso ósseo e o dorso cartilaginoso. Então também era um cisto dermoide. O cisto epidérmico, que assim como o lipoma é o carro-chefe das lesões sólidas do dia a dia, o cisto epidérmico é o carro-chefe das lesões císticas. Então, ele é a implantação de componentes da epiderme lá na derme ou no tecido subcutâneo e pode ter comunicação com essa superfície, mas nem sempre ela é visível se você ver o punctum. E tem assim, ela tem um aspecto mais heterogêneo, que tem áreas mais anecoicas, que correspondem a depósitos de colesterol, e áreas mais hiperecoicas, que correspondem a depósitos de queratina. E o cisto epidérmico, a maior parte das vezes a gente vai ver ele íntegro, mas ele pode romper, tanto parcial quanto totalmente. Nesses casos, o diagnóstico é mais difícil, porque eles ficam mal definidos, mas vai ter sinais inflamatórios adjacentes. Então, o aspecto típico é esse, com aqui a gente observa o ponto, essa área mais enegrecida, um pouco mais avermelhada central, que é a região da onde tem essa ligação com a epiderme. Então, aqui é uma imagem cística, tem reforço posterior, esse aspecto mais heterogêneo de áreas mais hiperecogênicas com áreas mais anecoicas, e esse trajeto que se estende para a superfície, que é o puncto. Então, aqui mais um exemplo, então uma lesão mais heterogênea, que não está tão fácil da gente ver o ponto, mas aqui é o reforço posterior, as áreas anecoicas, as áreas hiperecoicas. Aqui mais um exemplo, às vezes ele tem esse aspecto até pseudotesticular, que a gente fala porque ele parece testículo pelo ultrassom, para a gente tem esse mesmo aspecto, então ele lembra esse aspecto pseudotesticular. E aqui na face, se a gente observar aqui a parótida masseter, o cisto estava aqui bem juntinho do SMAS, da face parotídeo massetérica, em íntimo contato com ela, até abaulando um pouquinho essa face profundamente. Aqui mais um exemplo, então, uma lesão bem heterogênea, mas o reforço posterior não tem fluxo ao Doppler. Outro achado que pode ter essas bordas da lesão fazerem essa sombra, então isso também é um achado comum do cisto epidérmico, que você vê esse reforço posterior, e essas regiões de borda da lesão, essa sombra que faz posteriormente. Aqui era um paciente que veio com suspeito de ginecomastia, que ele sentia essa aura, a lesão palpável ali atrás da retroareolar, né? E começou a aumentar. Então a suspeita era uma ginecomastia, mas o que a gente via no exame, então, era um cisto epidérmico enorme que ele tinha ali na região retroareolar, então não era ginecomastia. O cisto epidérmico roto, então ele fica mais mal definido, muitas vezes é difícil você saber que é o cisto epidérmico roto só pela imagem, então você vai ter que ir pela clínica. Então, é um paciente que tem a clínica, ele tinha uma lesão, essa lesão cresceu, inflamou, ficou mais vermelha, vazou, e daí você consegue
junto com a imagem e a história, sugerir a possibilidade de um cisto epidérmico roto, como nesse caso. Então, bastante alteração inflamatória ao redor, que foi quando rompeu, né? E, então faz muito alteração inflamatória. E esse já mais difícil ainda, que foi uma rotura, aquele uma rotura parcial, esse uma rotura mais completa. Então você vê bem assim irregular, tem o reforço posterior, um pouco de densificação em volta pelas aspecto inflamatório, mas o Doppler ele é aumentado em volta da lesão, mas é um diagnóstico difícil que você precisa da história ali também para ajudar a sugerir essa possibilidade. O cisto sinovial é o tumor mais comum das mãos e punhos, é anecoico, bem delimitado, em geral está associado com alterações degenerativas da articulação. Se eles forem periunguais, são cistos mixoides, sendo nesse caso mais comum na prega proximal e pode inclusive causar distrofia da placa por estar comprimindo, então ele vai na prega proximal, ele comprime a matriz e pode fazer distrofia ungueal e não tem fluxo ao Doppler. Então aqui o mais comum é uma paciente que já tem uma alteração degenerativa ali na articulação, então tem redução do espaço, tem osteófito, e daí tem essa imagem, então, cística, sem fluxo Doppler, bem delimitada. A maior parte das vezes a gente vê a comunicação dessa lesão com a articulação, então, sugerindo um cisto sinovial. Então, das lesões císticas mais comuns, couro cabeludo, pensar em cisto triquilemal, pálpebra, cisto dermoide, aqui que eu não falei até, mas no cotovelo da bursite olecraniana. Então, sempre lembrar que vai ser aquele acúmulo de líquido também, então vai parecer como se fosse um cisto bem ali junto do cotovelo, mas é um negócio até mais, geralmente vai mais para fazer exame músculo-esquelético ali de cotovelo mesmo, mas lembrar. E mãos, punhos e pés, lembrar de cisto sinovial e no corpo todo, sempre lembrar do cisto epidérmico. É isso, muito obrigado.